Olá, eu sou Larissa Timóteo e hoje a gente começa com o módulo de botânica no nosso canal, tá? Havendo a necessidade, alguns colegas me deram essa dica de que há necessidade, às vezes, de encontrar aulas de botânica no YouTube, e então a gente vai experimentar fazer esse módulo de botânica aqui para vocês, para você que é do ensino superior, para que você que está estudando para o mestrado, para você que está se preparando para alguma seleção, para o concurso, para a prova de botânica que é semana que vem ou que é daqui a pouco, tá bom? A gente vai falar sobre botânica. A primeira aula é a introdução à botânica e espero que seja muito útil para vocês, tá bom? Vocês comentem, compartilha, coloca aqui embaixo as dúvidas, o que vocês acharam. Sou formada em botânica, sou mestre em botânica pelo Museu Nacional, fiz a minha graduação na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Porém, não estou aqui com a verdade absoluta, aliás, porque a ciência é feita de trocas de investigação e de teorias e, né? Então a gente vai trocar aqui. Vocês escrevam aqui embaixo o que vocês acham da aula, dê dicas, falem da experiência de vocês, se ofereçam para mandar vídeos para o canal, para ajudar os colegas também, tá? A botânica precisa ser divulgada e isso a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa espalhar a botânica, porque o mundo está precisando de menos desmatamento, o mundo está precisando preservar os seres produtores, né, algas e plantas. Só que as pessoas não sabem botânica. Então a gente vai divulgar isso. E também ajudar os colegas que estão se formando agora. Gente, vamos ajudar, tá ok? Então vamos começar. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar a nossa introdução à botânica, tá? E para começar a aula de introdução à botânica, eu já começo com uma pergunta, com um questionamento. Existe um animal que faz fotossíntese? Isso é uma afirmação verdadeira ou é um mito? O que você acha? Que a gente tem um animalzinho verdinho e você acha o quê? Esse animal, ele faz fotossíntese? Ele tem a capacidade de fazer fotossíntese? Sim ou não? É, fica aí até o final da aula, que no final da aula eu vou responder, ok? Bom, para começar, a gente vai começar diferenciando os seres vivos. Seres vivos, eles podem ser autotróficos, ou seja, seres que fixam gás carbônico. Os seres que fixam gás carbônico do ar, utilizando a energia solar, que a gente chama de fotoautotróficos, ou a energia da oxidação de substâncias orgânicas, como os carboidratos e ácidos graxos. E aí, esses seres a gente vai chamar de quimioautotróficos, ok? Já os heterotróficos, que representados por essa linda pantera negra, obtêm os átomos de carbono de substâncias orgânicas, utilizando a energia solar da luz solar, que são os fotoheterotróficos, ou os átomos e a energia de substâncias orgânicas, que são os quimioheterotróficos. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Aqui a gente vai ter os fotoautotróficos, que são as bactérias sulfurosas púrpuras, né, que estão aqui, as cianobactérias, clamidomonas, né, que tem um exemplo aqui, algas multicelulares e plantas. As plantas eu botei aqui as carnívoras porque vocês não podem esquecer que plantas carnívoras elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? Elas fabricam matéria orgânica. Só que elas vivem em solo pobre em nutrientes. Por isso que elas precisam dos insetos e da matéria orgânica e dos nutrientes vindo de seres dos animais, ok? Elas não se alimentam de animais e ficam de boa lá, tá? Elas fazem a fotossíntese, só que elas precisam de nutrientes por conta do solo ser pobre em nutrientes. Então, ok? Isso não pode ser esquecido. A gente tem aqui os quimioautotróficos, algumas bactérias e árqueas, e os fotoheterotróficos, bactérias não sulfurosas púrpuras. E, finalmente, os quimioheterotróficos, fungos e animais em geral.
Até a metade do século XX, os seres vivos eles eram classificados em apenas duas categorias: o reino vegetal e o reino animal. Com o progresso da biologia, a classificação se ampliou para incluir organismos considerados primitivos, né? Aqueles que não têm características específicas só de animais ou só de vegetais. Então surgiu na década de 60 a classificação que dividiu os organismos em 5 reinos, que é a classificação que a gente conhece mais, que é o Monera, procariontes e unicelulares, o Protista, que são os seres eucariontes e unicelulares, o Fungi, planta e animalia. O critério intencionalmente aceito, né? É internacionalmente aceito, desculpa. Atualmente divide os organismos em 3 domínios: bactéria e árquea. Bactéria e arca, ambos procariontes, e eucária, né, o terceiro domínio, eucariontes, com os eucariontes. As cianobactérias, por exemplo, pertencem ao domínio bactéria. As árqueas vão ser aquelas bactérias vulcânicas, né, acostumadas, habituadas com altas temperaturas e acidez. O domínio eucária, por sua vez, vai ser dividido entre os 4 reinos: protista, fungi, planta e animalia. O reino protista ele vai incluir organismos pluricelulares, é bom lembrar disso. As algas pluricelulares elas estão dentro do reino protista, certo? As algas vermelhas, algas pardas, algas marrons. Enquanto na classificação anterior, elas não estavam não, tá? Elas só estavam mesmo os seres unicelulares. E, finalmente, o reino planta ele é dividido em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. A gente considera que os primeiros habitantes do planeta Terra eram os procariontes, tá? Aqueles que não possuem núcleo organizado, e o material genético é constituído por um ácido nucleico disperso no citoplasma. Então, os seres procariontes. E na célula eucariôtica, o material genético ele vai estar organizado dentro dos cromossomos, dentro do núcleo, certo? Ou seja, o núcleo ele é constituído por um DNA circundado por uma membrana externa a esse núcleo. E encontramos no citoplasma rico em ribossomos para a fabricação de proteínas. Gente, olha só, o aparecimento de células eucarióticas ocorreu após vários eventos que se originaram diferentes tipos de células, que foram originando diferentes tipos de células mais complexas, tá? Isso é muito importante para a gente ter essa noção. A gente vai ter uma aula de evolução aqui aí nesse módulo de botânica, mas é bom a gente já falar sobre isso. Os organismos fotossintetizantes, ou seja, que possuem clorofila A, tá? Eles caracterizam por seres autotróficos e portadores de células revestidas por uma parede celulósica, como, por exemplo, as cianobactérias, as algas azuis. Aqui a gente tem as clamidomônias também são algas microscópicas, e eucariontes e unicelulares. Nessa foto aqui a gente tem as clamidomônias. E nessa aqui a gente vai ter a uva. A uva já são algas macroscópicas e eucariontes, certo? A gente vê a uva aqui no nosso litoral. Eu moro no Rio de Janeiro, então a gente consegue ver a uva aqui, mas geralmente a uva ela está em costões rochosos, ela é bem sucedida nesse ambiente. As algas e as plantas desempenham um papel importante como produtores primários, né? E principalmente em ambientes de costão rochoso. Aliás, principalmente não, gente. As algas e plantas elas vão ser produtores e os produtores são importantes em qualquer tipo de teia, em qualquer tipo de ambiente, certo? Isso é bom a gente fixar e guardar aqui, porque eles sintetizam matéria orgânica, eles fazem matéria orgânica, né? Condição que os heterotróficos não têm. Então, eles são a base da teia alimentar de qualquer tipo de bioma. E aí a gente vai falar sobre o ambiente aquático, né?
a vida provavelmente se originou dentro do ambiente aquático. Por quê, professora? Porque o ambiente aquático é o que dava mais condição. Por que essa teoria, né? Porque sim, os cientistas eles chegaram à conclusão que o ambiente aquático é o que dava mais condição de manter as características que eram necessárias à vida durante um tempo geológico, né? Durante todo um tempo geológico. Então, provavelmente a vida surgiu no ambiente aquático, certo? A antiguidade da vida aquática é refletida na grande diversidade das categorias taxonômicas mais abrangentes, principalmente no meio marinho, tanto de protistas como de plantas e animais, embora para os animais a diversidade é maior na Terra, né? A especiação no ambiente marinho ela é formada por táxons com alta capacidade dispersiva. E essa capacidade de dispersão do organismo fotossintetizantes, como as algas e as gramas marinhas, ela vai ser importantíssima nesse ambiente, vai ser fator primordial no ambiente marinho. Mas a gente tem que levar em consideração fatores como a temperatura, luz, nutrientes, substrato, movimento da água através das correntes e das ondas e das marés, certo? Isso tudo é levado em consideração para que as espécies se espalhem, assim como o comportamento reprodutivo, o tempo de viabilidade dos gametas, dos propágulos dos indivíduos adultos que vivem na coluna de água, como, por exemplo, o plâncton. Certo? E no meio terrestre? No meio terrestre, as adaptações elas precisaram ser feitas, né? A gente fala que a vida surgiu no ambiente aquático, então como essa vida vai se adaptar a um meio totalmente diferente, né? Então aí é que a gente já tem o surgimento de vasos condutores nas plantas, né? O que promoveu uma conquista do ambiente terrestre pelos vegetais. A produção de semente pelas plantas superiores, que representou um avanço no processo de dispersão. Né? Também a proteção dessas sementes através dos frutos. Né? Aí a gente tem um outro evento super importante para as angiospermas, né? No caminho evolutivo, o que tornou as angiospermas plantas muito bem sucedidas. Se você olhar na sua janela, você vai ver uma angiosperma, né? Uma mangueira, uma moreira, uma bananeira, tudo isso são angiospermas. As angiospermas elas são muito bem sucedidas no ambiente terrestre. E a gente tem dois motivos para isso: flores e frutos. Certo? Vamos lá. O reino planta ele é dividido em dois grupos, né? A classificação. Vamos falar um pouco dessa classificação aí. As plantas avasculares, que são as briófitas, com exemplo de musgos, hepáticas e anterócitos. E as plantas vasculares, que já vão apresentar os vasos condutores, o xilema e o floema. E aí vão ser as pteridófitas, as samambaias, xaxins e avencas. As gimnospermas, plantas com sementes nuas, que a gente vai ter como exemplo os pinheiros e as araucáias. E as angiospermas, que são todas as plantas com frutos, que eu já citei anteriormente. Esse grupo de plantas aqui, as briófitas e as pteridófitas, a gente vai chamar de criptógamos, que são sem órgão reprodutor visível. E esses dois grupos são os fanerógamos, que com órgão reprodutor visível. E também são espermatócitos, tá? Desculpa, não deu para desligar aqui a câmera, mas espermatócitos são plantas possuem sementes. Então, gimnospermas e angiospermas vão possuir sementes. Só que as sementes das gimnospermas vão ser sementes nuas e as angiospermas vão ser as sementes dentro dos frutos, certo? Mais recentemente, alguns autores tendem a dividir essas plantas em pelo menos 12 subgrupos diferentes. Então, as briófitas elas vão ser divididas em
Então, as briófitas elas vão ser divididas em anthocerofitas, hepatofita e briófita. As pteridófitas em esfenófita, psilófita, licopodófita e filicinófita. As gimnospermas em coniferófita, cicadófita, ginquigófita, guinetófita e as angiospermas em magnoliófitas, né? As angiospermas vão ser todas incluídas em magnoliofita e depois. Então, vamos dar uma introduçãozinha de cada grupo, certo? Umas características gerais, tá? As briófitas geralmente são descritas como plantas avasculares, mas algumas espécies têm tecidos condutores no caule, ainda que uma estrutura, esses tecidos não sejam idênticos dos plantas vasculares, tá bom? Em termos evolutivos, as briófitas formam um elo entre as plantas terrestres e as águas, embora se acredite que elas não sejam ancestrais diretos das demais plantas terrestres, e sim uma linha ou um conjunto de linhas evolutivas independentes. O grupo de briófitas é composto de plantas relativamente pequenas e delicadas, que preferem ambientes úmidos e sombreados. Então a gente tem aqui, ó, a gente vai ver as plantas sempre sob pedras, em lugares úmidos de sombra. Tipicamente são epífitas e formam pequenas touceiras ou camadas finas, né, na superfície do solo, e raramente elas vão atingir tamanhos além de alguns centímetros de altura. As briófitas elas são de pequena importância econômica, mas de grande interesse ecológico por serem valiosos indicadores ecológicos, né? Muito sensíveis. Elas são qualquer pequena mudança no ambiente, elas vão relatar, certo? Então, elas são especialmente indicadoras de poluição, por exemplo. Então, mudou alguma coisa, as briófitas vão começar a sumir do ambiente. Então, elas são indicadoras ecológicas muito importantes. E aí a gente parte para as pteridófitas. As pteridófitas, elas são predominantemente plantas herbáceas. Elas variam desde pequenas ervas epífitas ou aquáticas até formas arborescentes, que podem atingir mais de 4 metros de altura. São plantas vasculares, então a gente já pode perceber aí, a gente fala de 4 metros de altura, a gente já pode perceber como é a diferença entre você ter vaso ou você não possuir vasos, né? Você já consegue, com plantas vasculares, já vão conseguir uma altura maior. Elas são plantas vasculares como as gimnospermas e as angiospermas. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai ver que os diferentes tipos de sistema vascular que existem nesses grupos. Em termos econômicos, o grupo geralmente não tem grande importância, né, econômica, porém constitui uma parte fundamental da vegetação, né? Então, em muitas regiões são determinantes também em termos de estudos morfológicos e filogenéticos. E também ecológico, pois representam um nível de organização e um tipo de ciclo de vida ancestral aos outros grupos de plantas terrestres, né? Então a gente não está aí tirando muito a importância de ninguém, e muito pelo contrário. E aí aqui a gente tem as gimnospermas. As gimnospermas, elas são em grande parte as arbóreas, né? Na verdade, elas são imensas. Embora algumas espécies que ocorrem no Brasil sejam trepadeiras e quase herbáceas, em comum com as angiospermas, as gimnospermas produzem sementes, porém são produzidas nuas, né? Eu já falei isso aqui, em cima de estruturas escamosas que a gente encontra aqui, ó, nesse desenho. A gente vai falar um pouco mais sobre as estruturas de cada uma, que geralmente se agrupam em estróbilos. No entanto, elas não formam flores dentro do padrão das angiospermas. As gimnospermas, elas têm grande importância econômica como fonte de madeira, já disse isso, né? E no Brasil,
pode-se citar o exemplo de Gimnosperma, a espécie nativa araucária, né? E espécies introduzidas como o gênero Pinus, né? Então, se você tem um pinheiro imenso, com mais de 30 metros de altura no seu quintal, ou no seu vizinho tem, essa é uma espécie introduzida do gênero Pinus, ok? E, finalmente, né, aqui o grupo das angiospermas, que é o maior, que é o grupo maior e economicamente mais importante, grupo de plantas, e inclui praticamente todas as plantas cultivadas e é dominante em quase todos os ambientes terrestres, formando a maior parte da vegetação visível. É também um grupo mais numeroso em termos de espécies. As angiospermas são utilizadas como alimento, madeira, fármacos ornamentais e etc. E tem uma inestimável importância ecológica, né? Visto que é o maior grupo. Apesar do ciclo de vida das angiospermas ser parecido com os das gimnospermas, existe uma diferença das gimnospermas por possuir os óvulos dentro do ovário. Existem algumas diferenças em relação à estrutura anatômica e à morfologia externa que a gente vai estar estudando aqui na nossa disciplina, ok? Para terminar, a gente vai falar da totipotência. Totipotência é a capacidade que as células vegetais possuem, que mesmo diferenciadas, de reter todas as informações genéticas necessárias para o desenvolvimento de uma planta completa. A exceção são as células que perdem o núcleo, como as células do xilema, por exemplo. Mas toda célula vegetal possui informação genética para produzir um vegetal inteiro, tá? Com exceção das células do xilema. Isso é importante, hein? Gravem isso aí. Essa é a totipotência. Acabou? Não, não acabou não. Existe um animal que faz fotossíntese? Seria possível isso, um animal que fazer fotossíntese? A resposta é sim, existe sim. Existe um grupo de molusco marinho, né, chamado de lesmas do mar, e algumas dessas lesmas elas possuem a característica única, que é a capacidade de incorporar os cloroplastos, né, que são as organelas que fazem a fotossíntese, de algas que consomem sua própria estrutura celular. Então, eles consomem a alga e incorporam os cloroplastos na estrutura celular deles. É isso que os moluscos fazem. Isso a gente chama de simbiose, lembra? E essa simbiose é conhecida como cleptoplastia e permite que essas lesmas obtenham energia da fotossíntese, mesmo sendo animais. As lesmas se alimentam de algas verdes ou algas pardas que contêm esses cloroplastos. E, em vez de digerir esses cloroplastos, as lesmas os retêm e os incorporam em suas próprias células da pele. Assim, essas lesmas podem realizar a fotossíntese usando os cloroplastos das algas que ingeriram. Como consequência, essas lesmas elas são geralmente verdes devido à presença desses cloroplastos nas células da epiderme, por isso que elas são verdinhas aqui, né? Embora essas lesmas sejam capazes de realizar fotossíntese, gente, é importante que elas não são consideradas seres autotróficos, tá? Porque elas dependem da ingestão regular das algas para possuir novos cloroplastos. Então, sem elas comerem as algas, elas não vão possuir cloroplastos, então elas não vão fazer fotossíntese. Então, elas precisam incorporar os cloroplastos que elas consomem na alimentação nas suas células, certo? Então, para se tornarem eficazes. Mas essa simbiose se tornou assim bem legal, né? É uma coisa bem legal. E é um exemplo bem legal do que a gente pode, da evolução, do que a gente ainda pode ver e do que pode ter acontecido, né? Em tempos há bilhões de anos atrás também. É muito legal isso. Bom, gente, espero que tenham gostado. É isso, né? Essa foi a aula.
era mais uma introdução mesmo, a gente ter essa diferenciação de seres autotróficos e heterotróficos, fotossíntese um pouco, a gente vai ter uma aula só de fotossíntese, uma aula só de célula, uma aula só de anatomia, e a gente vai caminhando aí pela botânica devagarzinho. Fiquem no canal, curte, aperta, bota o sininho aqui para você não perder uma aula, ok? Beijo!